Estamos perto de ter uma terceira guerra mundial? Ou será que não? Bom, eu diria que uma guerra local ali no Oriente Médio envolvendo Irã, Estados Unidos e OTAN, sim, é provável, estamos bem perto disso. No entanto, uma guerra mundial eu acho muito difícil e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Também aqui eu quero fazer entender algumas frases que o Donald Trump está falando. Por exemplo, que o Irã nunca ganhou uma guerra, mas sempre ganhou uma negociação. Ou mesmo a frase do presidente Bolsonaro, no qual ele diz que o Soleimani era um general que não era bem um general. Vamos entender o porquê ele falou isso e a nota do Itamaraty condenando os ataques terroristas, mas não mencionando sobre a morte desse iraniano. Bom, mas antes disso quero fazer aqui a chamada. Eu sou André Gussi e esse é o Entreter e Conhecer. Se você é novo por aqui, assine a lista se inscrevendo no canal e deixando aquele like. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Recentemente, nós estamos sendo bombardeados nas mídias sociais sobre a possível Terceira Guerra Mundial. Na verdade, brasileiro, como bem sabe fazer um meme, já disparou isso de lavada. Inclusive, até um canal de jornal lá do Irã respondeu alguns memes pro Brasil, que podia ficar calmo, que o Brasil não ia entrar nesse conflito, que ele é amigo do Brasil e tal, e que eles iriam passar o carnaval aqui na praia e tudo mais. Mas, por que é que está ocorrendo esse conflito entre Irã e Estados Unidos? É o que nós iremos entender hoje. E para tal, eu separei esse vídeo em 4 partes. Primeiro, nós temos que entender um termo chamado geopolítica. Depois, como é que é a política do Irã e quem era esse Soleimani, por que se deu essa confusão. Em seguida, nós veremos sobre a política de guerra dos Estados Unidos, por que sempre os Estados Unidos têm que estar procurando uma guerrinha aí pelo mundo. E por último, explicar sobre um termo chamado paz nuclear. E, para concluir esse vídeo, eu explicarei aquela alegação que eu falei, que uma guerra local muito provável, já guerra mundial, muito difícil. Entendendo esses 4 argumentos, essas reflexões que eu quero trazer aqui, você entenderá meu ponto de vista. Então vamos lá, do primeiro. A maioria dos conflitos que tem no mundo, principalmente no Oriente Médio, é devido a esse termo aí chamado geopolítica. O que seria isso? São as influências que os países têm fora de suas fronteiras, seja política, econômica, militar ou culturalmente. Aqui vai militar, o exército dos Estados Unidos, OTAN, isso daí dispensa explicações. Econômicas, os bancos mundiais lá, o FMI, o BIRD, ou mesmo as multinacionais investindo e emprestando seus dinheiros pelos países mais pobres, fazendo um laço de dependência. Politicamente, como nós já tivemos aqui no Brasil, uma ditadura militar influenciada e defendida pelo governo dos Estados Unidos, isso ocorre em outros lugares também. No Oriente Médio é um palco disso. E culturalmente, nós temos vários exemplos aqui, Netflix, Disney, entre outros, no qual mostra essa cultura, como essa forma americana de viver, ou ocidentalizada, que é a melhor forma possível. Então a geopolítica seria isso, essa influência que os países têm fora de sua fronteira. E qual é o país que mais exerce essa influência mundial? Vamos lá? Tempo? Consegue ver? Sim, muito bem. Se você falou que é os Estados Unidos, acertou. A grande questão que resta saber é qual que é o grande interesse desse país, esses estadunidenses, dentro do Oriente Médio. A resposta é muito simples. É um negócio chamado petróleo, ou o ouro preto. Ali tem as maiores reservas de petróleo do mundo. O Iraque é o maior produtor. E o Irã é o terceiro maior produtor. Ficando em segundo lugar, só para eu ter um parênteses aqui, a Venezuela, nossos vizinhos, nossos irmãos. Porém, esses 2 países ali no Oriente Médio têm uma grande quantidade de petróleo. E por que o petróleo é tão querido assim em nível mundial? É basicamente o que movimenta o mundo. A principal fonte de combustível para transporte, seja navio, carro, a gasolina, o diesel, querosene, entre outros, ou mesmo a maioria das indústrias de grande porte acabam utilizando essa forma de combustível, que é mais barata. Então, você ter o controle do petróleo, você domina boa parte da economia mundial também. E é esse grande interesse que desses países têm lá. Agora, vamos entender um pouquinho o que é o Irã, como é essa forma de política do Irã, que eles atuam hoje, e quem era esse Soleimani. Vamos para a nossa segunda parada? A forma do governo do Irã é completamente diferente da nossa, que é uma democracia laica. Não, lá eles vivem numa teocracia, no qual o poder religioso está vinculado com o poder político. Tanto que o líder supremo, ele também é o líder religioso. É basicamente ele que comanda a política, ele que dita as regras lá naquele país. Eles têm um sistema de eleição, de escolha de candidatos
Porém, o líder supremo, ele acaba exercendo uma grande influência. É mais ou menos ele que manda ali e pronto, acabou. A orientação religiosa desse país é muçulmana com viés xiita. Só para você ter uma ideia, o Islã ele é dividido basicamente em duas vertentes. Os xiitas, que são minoria, e os sunitas, que quer dizer a maioria. De uma forma bem resumida aqui, os xiitas acreditam que o líder do governo tem que ter alguma descendência direta com Maomé, com o que revelou o Islã. Já os sunitas, eles acreditam que não, que para você ser um líder religioso, para você ter destaque dentro da sociedade, você tem que ser um bom fiel, independentemente da origem da sua família. E é interessante ressaltar que sunitas e xiitas, eles têm uma revanche muito grande e histórica também. E eles não se dão muito bem. Bom, qual que é a grande questão aqui? Nesse governo do Irã, que começou a vigorar a partir de 1979, eles adotaram uma postura totalmente anti-ocidental. Por quê? Qual a alegação deles? Que a ocidentalização, essa forma de vida que nós vivemos aqui no Brasil, que é muito comum, eles alegam que isso vai contra os princípios que eles acham certo de viver. Então eles meio que fizeram um boicote, eles ignoraram isso. E na década de 80, os Estados Unidos incentivou o Iraque, o então Saddam Hussein, que estava na presidência, que é de origem sunita, a fazer uma guerra contra o Irã. Foram mais de 7 anos de conflito. No final dessa guerra, o que acabou acontecendo? Tanto o Iraque como o Irã basicamente tiveram um empate técnico. Então, o Irã continuou com a sua origem xiita, e o Iraque com a sua origem sunita e tudo mais, com Saddam Hussein. Depois, os Estados Unidos fez mais 2 guerras contra o Iraque e tudo mais, mas aqui fica para outro tema e outro vídeo. Nosso foco aqui é o Irã. Aqui nesse ponto, nós já podemos compreender uma das primeiras frases que Donald Trump colocou ali no seu Twitter quando começou esse conflito, logo após que eles mataram o Soleimani. Ele colocou mais ou menos assim, que o Irã nunca ganhou uma guerra, mas sempre venceu uma negociação. Por quê? Ele está se referindo ao que aí? Nesse conflito contra o Iraque, porque o Irã não ganhou. Mas ele conseguiu, através de negociação, manter a paz ali. O mesmo aconteceu também depois, na década de 2000, lá por volta de 2005, 2006, porque o Irã estava querendo dar início a um trabalho nuclear. Inclusive que o Brasil estava envolvido ali com o presidente Lula e tudo mais. No entanto, com o Barack Obama, ele firmou um acordo com o Irã também que beneficiava o Irã de uma certa forma econômica e eles deixavam de ter esse projeto nuclear. E o Donald Trump, assim que ele assumiu o governo, ele achou isso que ele entende que esse acordo que o Barack Obama havia feito prejudicava os interesses dos Estados Unidos. Então por isso que ele fala que o Irã só consegue vencer através das negociações. Bom, agora nós vamos entender aqui sobre o Soleimani. Quem que era esse cara? Qual era o papel dele dentro do Irã? Tanto que ele é considerado um dos líderes militares, um principal líder militar. Bom, Soleimani, ele era comandante da Quds, que era uma espécie de força de elite dentro do Irã. O papel dela, só para você ter uma noção aqui, é similar à da CIA. Eles treinam espiões ou pessoas para influenciar governos vizinhos ou de outros lugares. Uma das principais atuações de Soleimani fora do Irã era apoiar grupos de origem xiitas em países onde eram governos sunitas, agindo ali no Líbano, no Iraque, no Iêmen e outras regiões próximas ali. Então, de uma certa forma, ele influenciava esses grupos a fazerem atentados terroristas. Por quê? Qual que era o interesse dele aqui? O Irã tem um exército extremamente curto, comparado aos Estados Unidos ou à Europa. Ele não tem um poder bélico de enfrentar esses países frente a frente. E você apoiar esses grupos guerrilheiros fora do Irã, você vai ter um aliado importante a baixo custo. Então você vai ter uma força militar relevante que os países ocidentais estão tentando contê-las há muito tempo e não conseguem. E ao mesmo tempo você não está gastando muito isso. Você está dando aquele apoio indireto. Bom, a grande questão é o que Soleimani estava fazendo no Iraque? Segundo o relato oficial, ele estava vindo do Líbano numa reunião com o Hezbollah, que era um grupo local daquela região. Ele parou no Iraque para negociar e apoiar os xiitas dentro do Iraque para incentivar a tirar o atual governo que estava nesse país. Então, nessa deixa, os Estados Unidos aproveitou e estourou aquelas bombinhas dele lá, com aquele drone não tripulado e tudo mais. E aqui nós podemos entender a declaração do presidente Jair Bolsonaro quando ele diz que ele era um general que não era tanto um general. Por quê? O Soleimani, ele não fazia parte oficialmente do exército, era um grupo à parte.
de grande influência, mas ele não era oficial. Por quê? Qual era a forma de atuação dessa força militar? Apoiar grupos que são considerados terroristas aqui no Ocidente. Então, por isso que o presidente fala isso, que ele era um general que não era um general. É meio confuso, mas é isso que ele falou. E também a nota do Itamaraty, lamentando os atentados na embaixada e tudo mais, e nem mencionou o Suriname. Por quê? Aqui, essa declaração entendeu ele como um terrorista, não como um militar que foi morto. Agora vamos entender um pouco a terceira parte desse vídeo, que é sobre a política de guerra dos Estados Unidos. Vamos lá? Os Estados Unidos, de longe, têm o maior exército de nível mundial. Tanto que alguns estudos apontam que ele investe cerca de 50% de seu PIB em indústria bélica, ou seja, na produção de armas, de insumos para a guerra. Qual que é a implicação disso? Vamos trazer um PIB de mais ou menos 19 trilhões dos Estados Unidos, uma estimativa assim de um tempo atrás. 50% de 19 trilhões, 9 trilhões e meio de dólares investido em insumo bélico. É um PIB, só a quantidade que eles investem em armas é maior que o PIB da maioria dos países, do Brasil inclusive, que o Brasil está em torno de 3 trilhões. É 3 vezes mais o nosso PIB, o que eles investem em armas. Agora, se eles não entram em guerra, tem por que eles produzirem tantas armas? Se eles deixam de produzir essas armas, isso daí acaba gerando um bloqueio econômico lá. Isso acaba gerando uma crise. Por quê? Se você não usa as armas, não tem por que você produzir. Sem contar que as guerras atuais é uma propaganda em alto nível das suas armas, porque a maioria é televisionada, tem fotos de satélites e tudo mais, e ele fica mostrando sempre seus equipamentos, é uma forma de fazer uma propaganda e vender também para os outros locais. Sem contar que, ao você invadir um lugar, quem é que vai reconstruir esse lugar? O próprio Estados Unidos. Tanto que o Michael Moore, lá num documentário que ele fez sobre a guerra do Iraque, ele mostra qual era a preocupação do Senado dias antes de invadir o Iraque. Eles estavam lá qual era a estratégia militar, o que eles iam fazer com a população? Não. A preocupação deles era quais empresas iam reconstruir o Iraque. Ou seja, uma guerra vai destruir o país. Aqui também serve uma explicação, muitas vezes você vê nesses conflitos que eles acertam escolas, hospitais, entre outras coisas. Com a tecnologia que nós temos hoje, com GPS que qualquer celular tem, consegue dar uma localização, você acha que um avião militar daquele vai errar o alvo? Não, às vezes isso é feito de propósito. Para quê? Para você avassalar o lugar e você vir reconstruindo depois. Ou seja, os Estados Unidos faz da guerra uma indústria. Ele consegue fazer girar a sua economia em cima da guerra. Então, de tempos em tempos, ele precisa de uma guerra para não gerar esse caos, para não gerar essa trava na economia do seu país. Porém, se ele viver sempre em guerra no mundo, vai criar uma tensão muito grande e isso não é legal. O que é feito de um acordo meio que indireto lá nos Estados Unidos? Vocês podem reparar que sempre tem um presidente que é gente boa, que promove a paz, e outro presidente que é meio cabeça dura e quer a guerra e vai lá. Vamos pegar aqui do exemplo da década de 80 para cá. Ronald Reagan, no final da década de 80, ele foi o responsável basicamente por negociar o fim da Guerra Fria contra a União Soviética. Bom, União Soviética, Guerra Fria, nem preciso dizer que eles ficaram em guerras diretas sobre isso. Porém, depois vem o próximo presidente, que é o Bush pai, e ele vai fazer a guerra contra o Iraque, a primeira guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Em seguida vem o Bill Clinton, que ele vai tirar assim os seus exércitos. Em seguida do Bill Clinton nós temos o Bush filho, que ele vai fazer a guerra no Afeganistão e no Iraque também. Isso só as grandes, tá? Só para vocês terem uma ideia. Depois do Bush filho vem o Barack Obama, o cara gente boa, que também foi tirando e amenizando os conflitos. Saiu Barack Obama, entrou Donald Trump. Por isso que o discurso do Trump é sempre de guerra. Ele fica sempre provocando para conseguir uma guerra. A grande questão é, por que ele não entra em conflito diretamente com os outros países? E esse é o quarto ponto que eu quero trabalhar, que é esse negócio chamado paz nuclear. No livro Sapiens, o autor alega que nós estamos vivendo num período chamado paz nuclear. Ele aponta que nunca na história nós tivemos um longo período sem grandes conflitos. E a causa disso é a bomba nuclear. Porque se dois países entram em guerra e ambos têm bombas nucleares, isso daí tem o poder de destruir a Terra. Ou seja, não vale a pena esse conflito. Isso daí ajuda a explicar por que a Coreia do Norte, aquele paizinho do nada, ninguém invade ele e derruba. Porque ele tem mísseis nucleares. Vira e mexe ele faz um teste de míssil. Vai lá, atravessa o Japão.
Ele consegue chegar perto na costa oeste dos Estados Unidos. Aquele míssil ali, se você coloca uma ogiva nuclear na ponta dele, ele causa um estrago muito grande. Por isso que o Irã, logo quando começou esses conflitos, ele alegou que ia continuar o seu projeto de estudos sobre desenvolvimento nuclear, para ter essa defesa, e isso inibir o que os Estados Unidos entrem em um conflito contra ele. No entanto, ainda voltando no primeiro ponto que eu expliquei aqui, existe o termo chamado geopolítica, a guerra de influências que os países têm. Se os Estados Unidos estão ali no Oriente Médio querendo influenciar, nós temos a Rússia e a China também que têm seus interesses ali. E muito provavelmente o principal interesse desses países é frear os Estados Unidos. Então qual é a maneira de frear os Estados Unidos? Apoiando o Irã. No entanto, o que aconteceu? Os Estados Unidos, ele provocou com a morte de Soleimani. Nem posso dizer que foi intencional para fazer uma guerra, porque o cara ele apoiava grupos terroristas. Mas enfim, matou Soleimani, que era considerado um líder militar de grande popularidade dentro do Irã. E o Irã está respondendo atacando mísseis em bases dos Estados Unidos. Então, a provocação dos Estados Unidos está sendo atendida. Nesse ponto, os Estados Unidos teriam uma justificativa para entrar em guerra no Irã, contra o Irã. Isso daí vai depender muito, o conflito já está acontecendo. Isso está em pequena escala. Tanto que os congressistas dos Estados Unidos estão vendo uma forma de sancionar de forma econômica o Irã, não militar e tudo mais, porque está tentando evitar a guerra. Isso vai depender muito de dois fatores. Primeiro, se o Irã tem ou não arma nuclear. Se ele mostrar que não tem, fica muito difícil e acaba sendo invadido. Segundo, como é que Rússia e China vão fazer para defender o Irã? Então, os rumos desse conflito podem se estender um pouco mais daquilo que é esperado. No entanto, a guerra, acredito eu, tenho quase certeza de dizer que vai ficar de forma local, porque não é interesse de envolver uma guerra em nível global, envolvendo mais países e mais lugares, porque isso abalaria a economia de tudo mais e tem aquele quesito da bomba nuclear. Bom, então fica assim. Espero que você tenha entendido o principal motivo desses conflitos, o que está acontecendo ali por detrás e porque muito dificilmente nós teremos uma terceira guerra mundial. Porém, a guerra local ali é muito certo que vai acontecer, vai se estender muito mais, porque os Estados Unidos precisa de conflito de grande escala, mas não muito grande, né? Porque ele precisa de um conflito que ele use suas armas, use o seu potencial para girar a economia da guerra, como eu disse para vocês. No entanto, nível mundial, acredito que não. Então, se você gostou dessa forma como eu articulei esse conteúdo, deixa aquele joinha que é muito importante aqui para mim. E caso você tenha uma dúvida e queira que eu aprofunde algum desses temas que eu falei de forma resumida, deixa aí nos comentários que assim que possível eu atenderei. Bom, e para fechar esse vídeo eu quero fazer a sessão agradecimentos, que em especial vai a Lilian na ajuda que ela me dá com o canal como um todo, na diretoria de fotografia e tudo mais. Beijão, amor, muito obrigado. Ao Vinícius que está me ajudando a editar esse vídeo e lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!